Uma palavra bastante conhecida da gente. Se encontra lá em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Você já leu, já conhece a história dele. Eu já ministrei também sobre esse versículo, esse texto. Uma história bastante conhecida. Algumas Bíblias vai ter o nascimento de Moisés, outras Bíblias vai ter o nascimento do libertador, ou o libertador. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2, o versículo 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz assim: Por essa altura havia um moço hebreu que era casado com uma mulher da tribo de Levi, tal como ele. Estes tiveram um menino. A mãe decidiu-se contar de que o bebê era formoso e escondeu em casa durante 3 meses. Quando já não podia tê-lo escondido sem que ninguém soubesse, fez um cesto com canas de papiro, cobriu-a de betume para tornar impermeável, pôs dentro o menino e deixou-a entre os juncos da margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou um pouco afastada a ver o que lhe acontecia. E o que lhe aconteceu foi isto: a princesa, filha de Faraó, veio tomar banho no rio na companhia das suas amas, das mulheres que cuidavam dela. Andavam por ali a passear na margem quando descobriu o pequeno cesto entre os juncos, mandando logo uma criada buscá-la. Quando abriu, viu lá dentro o menino a chorar, e isto comoveu o coração muito. E com certeza um dos meninos hebreus disse a ela. Nessa altura, a irmã do bebê aproximou-se e perguntou-lhe: Deseja que vá procurar uma mulher hebreia que dê leite ao menino? E a princesa respondeu dizendo: Sim, vai. E a moça correu à casa a chamar a mãe. A princesa disse-lhe: Leve o bebê para a tua casa e o amamente-o. Pagar-te-ei por isso. A mãe foi e criou. Algum tempo depois, quando o menino já estava mais crescido, trouxe-o à princesa, que o adotou como seu filho. E lhe deu o nome de Moisés, porque disse ela: Eu tirei da água. É uma história bastante conhecida. A história de Moisés na Bíblia, para nós cristãos. E quando a gente começa a meditar nessa palavra, nós começamos a entender as coisas de Deus sobre a vida de Moisés e para a nossa vida também. Moisés é gerado e nasce em meio a um decreto onde Faraó disse: os meninos, homens, crianças de 2 anos para baixo, eles têm que morrer. Se já estava nascido, tinha que morrer. Se estava nascendo no parto, as parteiras de Faraó teriam que matar o menino. Um decreto de Faraó, com medo, receioso pelo crescimento do povo hebreu, o povo de Deus, assustado por grande crescimento.
E também Satanás colocou na cabeça dele que com certeza dali saía um libertador. Como fez com Herodes, com Jesus Cristo. E Moisés nasce debaixo de um decreto e sua mãe o esconde e consegue esconder o menino ainda por 3 meses. E Faraó, louco pelo crescimento do povo hebreu, o povo de Deus, lança esse decreto. E ele questiona as parteiras porque estão nascendo e não estão morrendo. E ela disse, as parteiras respondendo a Faraó disse, meu senhor, as mulheres hebreias são muito fortes. Quando a gente chega lá, já nasceu. Mas Faraó, em sua mente, pensando que poderia parar o crescimento do povo hebreu, matando os meninos, com medo do crescimento muito rápido do povo de Deus, bolando todo esse decreto. Mas às vezes a gente, Harrison, por que o crescimento tão repentino, tão grande assim do povo hebreu? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. Ele disse, Abraão, a sua descendência serão como a areia da praia. E mais à frente, quando você vai ver o povo atravessando o rio, a Bíblia vai dizer que cerca de 3 milhões de homens atravessaram o rio. Fora mulheres, crianças. E Faraó, com medo, lança esse decreto e quando Moisés nasce, a sua mãe olha para o menino e disse, ele é tão bonito para a gente matar. Vamos esconder. Vamos deixar ele aqui algum tempo guardadinho para ver se ele escapa. Eu comecei a meditar nesse texto e o Espírito Santo falando aos nossos corações, ele disse, meu filho, às vezes tem projeto em nossas vidas que tem que ser guardado algum tempo. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração e ele disse, às vezes é difícil guardar o projeto porque a vontade do seu coração é sair contando para todo mundo e mostrando o quão grande é. Às vezes nós que somos cristãos queremos que todo mundo veja o nosso projeto. Queremos que todo mundo veja o que Deus tem preparado para as nossas vidas, o que Deus nos deu. E o Espírito Santo ministrando em nossos corações, quando ele fala um projeto, o que ele quer fazer nas nossas vidas, a gente quer sair contando para todo mundo. Ele disse, calma, guarda um pouco. E quando a gente vemos a mãe de Moisés escondendo Moisés por 3 meses, imagina o trabalho que não deu esconder esse menino. Imagina como não foi fazer com que ele não chorasse, ou tivesse que tampar a boca dele muitas vezes, para que as pessoas não escutassem o choro do menino.
E a mãe de Moisés, eles conseguem esconder ele por 3 meses. E o menino continua crescendo. Ela consegue esconder, não parar o crescimento. Na nossa cabeça, no nosso pensamento, nós pensamos que para o nosso projeto crescer, todo mundo tem que ver. Todo mundo tem que pegar, todo mundo tem que olhar, todo mundo tem que dar um palpite. Às vezes você pode dizer para mim, Raul, como é que o meu projeto vai crescer se ninguém está vendo? Como é que Deus vai fazer para eu ver no meu projeto se ninguém está vendo ele? E a Bíblia diz que a mãe de Moisés consegue esconder ele 3 meses. E o menino continuava crescendo. Chegou um dia que não deu mais para esconder. E aí, Raul, o que é que faz? Ela ajeitou um cesto, colocou Moisés dentro e soltou no rio Nilo. Sua irmã ficou de longe observando. Qualquer pessoa poderia ver. As mulheres que cuidavam da princesa poderiam ver. Ela estava na beira do rio. Mas pelo projeto ser tão grande, pelo projeto ser tão grande, elas não viram o projeto, não viram Moisés. Elas estavam na beira do rio e não viram Moisés no cesto. Quando a princesa vai descer, vem para como se fosse a sacada do palácio. Imagina quem vê o menino. Imagina quem nota um menino lá de cima. A filha de Faraó. As mulheres que cuidam dela não viram o menino. Por quê, Raulson? Porque elas não poderiam fazer nada por ele. Talvez se pegassem um menino, ia dizer, Faraó, tem um menino vivo, e talvez fosse o fim de Moisés, fosse o fim do projeto. Mas quem viu foi quem poderia fazer alguma coisa por ele. Você sabe por que esse tempo todo de a gente esconder, guardar, proteger? Mas talvez você pense, Raul, esse tempo todo a mãe de Moisés guardando ele, escondendo, ter que soltar ele no rio. Deixar ele no rio, com perigos. Sim. Existe um tempo dos nossos projetos que é o tempo de esconder. Mas já existe outro tempo. É o tempo de lançar nas mãos de Deus. É o tempo que a gente diz, Senhor, não posso fazer nada. Não posso fazer nada para ele crescer mais. Escondi o tempo que eu podia, agora é com o Senhor. Ela solta o menino no rio. Imagina como não ficou o coração dela. Eu guardei esse tempo todo, escondi ele esse tempo todo e agora vou colocar ele no rio. Um perigo. Mas como Deus, Ele sabe quem são as pessoas que conseguem nos ajudar. Quem são as pessoas que vão fazer que o nosso projeto prospere e cresça?
como Deus sabe quem são as pessoas que podem colocar as mãos, quem pode ajudar, quem pode. Deus sabia que as mulheres que cuidavam da princesa não podiam fazer nada por Moisés. O projeto é muito grande. E tem pessoas que não podem participar do seu projeto. Não é para qualquer pessoa ver. É para quem pode fazer alguma coisa. Quando a sua mãe lança o menino no rio e a correnteza começa a levá-lo, a princesa desce, vê o menino e a sua irmã corre para perto dela e diz, como se não soubesse de nada, dizendo: o que foi? A senhora está precisando de alguma coisa? Ela disse: estou precisando de uma pessoa para amamentar ele. E a menina volta em casa, chama a mãe, e talvez a menina nos gritos dentro de casa: mãe, a princesa achou Moisés. Talvez a mãe pensou: agora é o fim dele. Se ele não morreu no rio, agora ele morre. Mas Deus leva os nossos projetos para as mãos certas. Deus coloca os nossos sonhos em mãos certas. Pessoas que não podem fazer nada por você não vão ver o seu projeto. Certa vez, Jesus Cristo indo com Jairo até a casa dele, e quando ele chegou na sua casa, tinha muitas pessoas chorando. E ele disse: tenha calma. A menina não está morta, apenas dorme. De repente, mudou-se o semblante daquelas pessoas e as pessoas começaram a rir de Jesus. Jesus, olhando para aquelas pessoas, ele disse: saiam todas. Essa manhã, Deus vai tirar muita gente das nossas vidas que chora com o nosso sofrimento. Mas quando chega o dia do projeto crescer, o de Deus ressuscitar em nossas vidas, começam a rir pensando que é mentira. Pessoas de dupla personalidade. Como se ele olhasse para essas pessoas hoje dizendo: saiam. Saiam todas. E praticamente o que ele fez com aquelas mulheres que cuidavam da princesa, ele disse: não, elas não vão ver. Elas não vão ver. Porque se elas verem, elas vão estragar. Porque se elas verem o menino, elas não vão conseguir fazer nada. Então desce a princesa vê. Às vezes nós ficamos preocupados com o que o inimigo vai fazer com os nossos projetos, com o que o inimigo vai fazer com os nossos sonhos. Mas essa manhã, eu digo para você: não se preocupe. Porque quando tem que crescer, cresce debaixo dos narizes dele.
quando tem que crescer, cresce dentro do palácio de Faraó, o próprio libertador. Os seus sonhos vai crescer em meio à pandemia. O seu projeto vai crescer nesse tempo difícil mesmo. O que você preparou vai crescer no meio dessa dificuldade mesmo. Moisés nasce em meio a um decreto. Moisés não era para estar vivo. Mas Moisés nasceu. Moisés foi amamentado pela sua mãe até chegar a certa idade. Foi terminado de crescer aonde, Raulson? Dentro do palácio de Faraó. O mesmo que decretou que os meninos morressem de 2 anos para baixo. Deus vai fazer com que seus sonhos cresçam, floresçam, no meio da dificuldade mesmo. Deus vai fazer que seus projetos floresçam no meio dessa pandemia mesmo. Os maiores milagres, as maiores providências de Deus foi aonde, Raul? No meio do deserto. Deus não precisou tirar Moisés de perto de Faraó para que Moisés crescesse. Ninguém impediu que Moisés crescesse. Moisés termina de crescer dentro de Faraó, tendo a filha de Faraó como a sua mãe, sua cuidadora, tendo Faraó praticamente como seu avô, pai. Talvez fosse Deus mostrando pra gente, dizendo pra gente que a gente não vive sob um decreto. Não é o decreto do inimigo que rege a minha vida. É aquilo que Deus já projetou para mim viver. Não é o que as pessoas falam sobre mim, porque eu não vou crescer, porque não. É o que Deus já projetou para a minha vida. Raulson, mas nós estamos no meio de uma pandemia, eu estou com medo. Sim, nós estamos no meio de uma pandemia. Mas nós temos o Deus que pode parar essa pandemia a qualquer momento. O segredo não é Deus tirar a gente da pandemia, é Ele passar por ela com a gente. Raul, só estou com medo de morrer. Estou com medo, Raul. E agora? Os meus sonhos, os meus projetos, o meu ministério, Raul. Vai crescer. Com uma rapidez maior do que você imagina. Nós, o povo de Deus, não estamos sobre um decreto de morte. Vai crescer, vai dar frutos. No meio da pandemia, Raul, no meio da pandemia.
primeiro passo é o que, Raulson? Guardar. Esconder um pouquinho, não mostra para todo mundo agora. Deixe que Deus mostre. Algumas pessoas pensam porque nós escondemos, para de crescer. Algumas pessoas pensam que porque nós escondemos o nosso projeto, quer dizer que nós desistimos dele. Algumas pessoas pensam porque nós estamos guardando os nossos sonhos, nós abandonamos ele. Enquanto as pessoas pensam isso, Deus está dando crescimento escondido mesmo. Quando a gente vai para dentro do nosso quarto, como no começo do Bom Dia Jesus eu disse, Mateus capítulo 6, versículo 6, e a gente entra dentro do seu quarto. Quando você for orar, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, porque publicamente Ele vai te honrar. Nós deixamos algumas coisas em secretos, ou por que não dizer a maioria, para que Deus seja o responsável de nos honrar na frente das pessoas. Que Deus se responsabilize de mostrar os nossos sonhos. Que Deus se responsabilize de concretizar os nossos projetos e sonhos. Quando nós tentamos fazer pelas nossas mãos, às vezes não cresce, não prospera, não anda, não saímos do canto. Mas quando nós estamos nesse entendimento, nessa linha de pensamento, em que por mim eu não posso fazer, então eu vou guardar. Esperar por Deus, esperar em Deus, para que Ele se responsabilize pelo crescimento do meu sonho, do meu projeto. Esperei com paciência no Senhor. Guardar. Fechar a boca. Ficar quieto. É a coisa mais difícil. Deixa que Deus se responsabiliza em florescer o seu jardim. Deixa que Deus se responsabiliza em prosperar a sua vida. Às vezes a gente esconde tão bem escondido que quando começa a dar certo as pessoas perguntam: o que é isso? O que foi que aconteceu? O que foi que ele fez? Qual é esse segredo? E a gente fez só o que, Raulson? Só esconder. Não contou para ninguém. Não conta. Porque nem todo mundo tem o mesmo entendimento que você. Não conta porque nem todo mundo quer ver você bem. Não conta porque se você conta, as pessoas que estavam chorando com o seu sofrimento vão começar a rir do seu milagre. Não conta. Não conta porque nem todo mundo que está ao nosso redor está preparado para escutar o que você tem para falar. Não conta porque nem todo mundo que está perto da gente tem a mesma maturidade espiritual para entender o quão grande é esse mistério. Só não conta. As pessoas choraram com a filha de Jairo morta, mas não deram crédito quando Jesus disse: ela está dormindo. Às vezes é preciso silenciar
Às vezes é preciso que a gente pense que não vai acontecer nada. Às vezes é preciso que a gente desacredite nos projetos. Mas quem está no controle dele ainda é Deus. É Deus que está no controle dele. Quando as pessoas pensam que não vai sair nada, que não tem nada, não pode fazer nada, Deus está lá dando crescimento ao nosso projeto. Quando nós pensamos que não vai acontecer mais nada, nosso projeto está crescendo. Quando nós levamos a semente, chorando e semeando, nós voltaremos sorrindo e colhendo os nossos muitos. Hoje você está chorando? Raul, eu tenho até um projeto, mas está guardado. Eu estou chorando aqui, eu estou sofrendo muito. Mas é porque você está no momento de semear. Você já viu alguma semente crescendo sem estar escondida? Sem estar embaixo da terra? Você já viu alguma árvore que crescesse de cima para baixo? Não, né? Quando nós plantamos uma semente no solo, as primeiras coisas que crescem é as suas raízes. E talvez quem planta, que não tem experiência, talvez pense olhando para aquele solo dizendo, não tem nada acontecendo. Mas quando a gente pensa que não tem nada acontecendo, a gente se engana. Porque lá dentro estão crescendo raízes. Dentro do solo estão crescendo raízes e a semente está fortificando. Vai demorar algum tempo, Raulson, vai demorar algum tempo. Mas chega uma hora que a semente começa a rasgar o solo e sair para fora. Você pode não estar vendo, mas está crescendo. Você pode estar até aí desesperado por não estar vendo nada, mas Deus disse: se você entendesse a dimensão dessa palavra, você teria parado para pensar e dizer, eu não estou vendo, mas está crescendo. Você não precisa ver. As pessoas não precisam ver os sonhos, os projetos na sua vida para que cresça. Quando a gente olhamos pelos nossos olhos naturais, nós queremos ver alguma coisa se movimentando, mas quando nós meditamos na palavra e nós oramos, nós conseguimos ver através dos nossos olhos espirituais que, mesmo sem eu ver, está crescendo, está ganhando forma. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz assim, ora, a fé é a certeza
daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu preciso ter fé, não preciso ver. Essa manhã, nós já estamos no finalzinho do Bom Dia Jesus e eu tenho que dizer isso para você. Acredite nos seus projetos que Deus colocou na sua vida. Acredite naquilo que Deus pode fazer na sua vida, mesmo sem você ver. Deus não depende do homem ver o que ele pode crescer em oculto na sua vida. Chega um tempo que cresce, que não podemos esconder, e as pessoas começam a ver. Anote essa frase aí em qualquer canto da sua casa. Se você está com um caderno na sua mão, onde for, anote essa frase. Mesmo escondido, está crescendo. Embaixo coloque a data de hoje. E daqui a um tempo você vai lembrar e vai dizer: Raulson, foi bem assim mesmo. Eu achei que estava escondido, mas estava crescendo. Amém? Vamos encerrar o nosso Bom Dia Jesus de hoje. Já são 1 minutinho para 10 horas. Daqui a pouco tem o pastor Chico Chagas e a pastora Angela Berti trazendo mais palavra para o seu coração. Daqui a pouquinho vai entrar o culto no lar, no ar. E vocês serão mais edificados ainda. Nós se encontraremos também no Pocinho de Jacó hoje. Tem Pocinho de Jacó, 12:30. Que essa palavra entre no seu coração. André Alves, é como uma mulher grávida. A sementinha está guardada. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que essa palavra vos edifique. E traga paz ao seu coração. Traga paz para a sua alma, para a sua casa.